Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo o Gabriel Lima, CEO da Liga Forte União, a LFU, uma das associações que cuida da divisão de direitos de transmissão no Brasil, num processo de formação das ligas no futebol brasileiro. Gabriel, prazer recebê-lo. Prazer estar aqui de volta. Já estive aqui há 2 anos atrás, na época pelo Cruzeiro. Prazer estar aqui de volta. E é sempre um prazer receber convidado bom e hoje com uma pauta ainda mais extensa para o futebol brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória do Gabriel Lima e também da LFU, uma das ligas do futebol do Brasil. Gabriel Lima lidera a LFU, Liga Forte União, desde fevereiro de 2025. Quando deixou de ser CEO do Coritiba para assumir o cargo. Gabriel Lima foi homem de confiança do ex-atacante Ronaldo no Valladolid, da Espanha, e no Cruzeiro. Atualmente, Gabriel Lima lidera o condomínio da LFU. É um cargo executivo que centraliza a operação, a governança e a execução comercial dos acordos do bloco. Este condomínio é o veículo jurídico com que os clubes da LFU formalizam adesão, regras de entrada e repartição e aprovam ajustes. Antes da chegada de Gabriel Lima, a LFU já tinha vendido os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Agora, o bloco discute a venda de outros ativos, como os direitos internacionais e de apostas e também patrocínios. Ô Gabriel, já na abertura a gente vive a primeira questão do futebol brasileiro. Se eu falo que é liga, não é uma liga porque não é única. Se eu falo que é bloco, também não é um bloco porque já tem a formatação de uma liga. O que dá pra gente falar? Que são pré-ligas? Um passo para a formação da liga? O que são hoje os blocos e os grupos que se formam no Brasil? Bem, boa pergunta, né? Assim, dá para falar que são 2 blocos comerciais, né? Que se unificaram ali alguns clubes e para poder fazer essa negociação dos seus direitos, não só os direitos de TV, como alguns direitos comerciais também, por exemplo, placas publicitárias se vendem de maneira conjunta, existem outros ativos que estão sendo negociados de maneira conjunta, então a gente trata como bloco comercial por enquanto. Você enxerga com otimismo do tipo que fala o seguinte, bom, não tínhamos nada, já caminhamos até aqui, ou você é do tipo que guarda um pouquinho de decepção, de pensar o seguinte, pô, a gente já podia estar mais longe, nós já poderíamos ter caminhado mais como futebol brasileiro de uma maneira geral. Qual que é o sentimento do Gabriel hoje? Não, de maneira nenhuma. Eu sou muito otimista com o que a gente conquistou até agora. Acho que o movimento da unificação, das unificações, né, dos 2 blocos, foi um movimento muito importante que gerou um resultado muito representativo. Então, assim, eu sou um otimista convicto. Então, é um passo intermediário e a gente vai chegar no objetivo comum, que é a unificação, que é uma liga comum dos clubes. Vamos explicar para o torcedor que está em casa, que ainda não está muito afeito ao que está acontecendo, quais são esses blocos, quem está de um lado, quem está do outro, quem o Gabriel hoje representa. Dá uma geral para a gente da formação dos 2 blocos comerciais, que acho que todo mundo torce para que um dia formem uma liga para o futebol brasileiro. Perfeito. Vou começar falando da LFU, então, né? A gente é um bloco que se formou lá em 2023, final de 2022, início de 2023. Esse bloco hoje ele tem 33 clubes, né, sendo clubes de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e quarta divisão. Então, assim, a gente tem 11 clubes que estão jogando na primeira divisão atualmente, 16 clubes que estão na segunda divisão. E o mais interessante desse processo de formação, que difere um pouco da Libra, é que a gente trouxe um investidor institucional para estar do nosso lado, né? E o que gerou isso, né? Esse investidor, ele ajudou a gente a formatar uma governança muito sólida. Hoje, a gente funciona como uma media company, de fato, né? Como uma empresa de mídia que fez a venda dos direitos de TV, a venda dos direitos comerciais com números super expressivos, né? Então, assim, no ciclo, a gente vai faturar
quase 10 bilhões de reais quando a gente considera direitos de TV mais propriedades comerciais, né? Um recorde mais do que 2 vezes o que foi quando a gente compara exatamente os mesmos produtos que estão sendo negociados agora versus o que foi negociado no ciclo passado. E esse investidor institucional, ele ajudou a gente a formatar, como eu disse, essa governança e fazer com que esse processo fosse um processo extremamente profissional. Então, hoje, eu sou o CEO da LFU, mas eu respondo para um conselho de administração. Esse conselho de administração tem 4 clubes de primeira divisão, 1 clube de segunda divisão, 2 representantes dos investidores. Então, são 7 membros. Embaixo de mim tem uma organização super profissional também. Então a gente tem um diretor financeiro que veio de mercado, super capacitado, uma diretora jurídica, a gente tem a Live Mode que nos apoia nos temas comerciais, a gente fez um processo de seleção de agência para a venda dos direitos da Série A, para outra agência vende os direitos da Série B. Então assim, a gente tem uma estrutura muito organizada, muito profissional, e eu atribuo isso muito ao fato da gente ter feito um processo junto com o investidor que agregou isso para a gente. Qual foi o aporte inicial e como é que esse aporte inicial foi diluído entre os clubes participantes? Teve um aporte de bilionário, dividido entre todos os clubes ali que participaram daquele momento e que entraram dentro do nosso processo. Isso foi já integralmente pago pelo investidor. Todos os clubes já aplicaram os seus recursos, mas acho que mais do que um aporte financeiro, né? Eu vejo que o aporte que eles deram para a gente é ser esse parceiro, esse companheiro de viagem de longo prazo. Então, eles estão com a gente para 50 anos. Então, assim, é um parceiro de viagem que está do nosso lado, que nos ajudou a organizar essa governança, como eu falei. Então, assim, isso para a gente tem muito mais valor do que simplesmente o aporte financeiro, né? E isso também, essa organização, ela permitiu com que a gente fizesse a venda que a gente fez de direitos de TV. Então, hoje, os 80% ou 90% dos direitos de TV que cada clube ficou, representa mais do que os 100% que eles tinham antes da entrada dos investidores. Então, assim, o conceito é exatamente o conceito de você trazer um parceiro que te agregue e te ajude nesse processo. Então, para explicar como modelo de negócio, vieram esses parceiros e falaram, olha, toma aqui uma grana, eu a partir de agora sou sócio dessa empresa que representa todos os clubes, então quando o clube vender uma placa de publicidade, eu tenho uma participação, quando o clube vender um direito de TV, eu tenho uma participação, mas eu também coloquei um dinheiro para estruturar isso como um negócio muito maior para esses clubes que estão participando. Exatamente. Então, assim, além de um aporte financeiro, eu tenho uma voz nessa governança que está sendo montada e eu ajudo a estruturar profissionalmente um processo de monetização mais competente do que existia no passado. E isso é um contrato para 50 anos, como você disse, aí é uma maratona, né? É uma trajetória que vai ser construída em conjunto. Uma trajetória que está sendo construída em conjunto, que já teve muito sucesso nesse início, então estou muito confiante que esse processo ainda vai gerar excelentes frutos para todos os nossos clubes. E quem está nesse transatlântico, porque não dá nem para falar barco, porque é tão grande, que é um navio, é um transatlântico em alto mar. Quem está nesse processo hoje, quem são os clubes participantes? Não vou mencionar todos aqui, senão a gente colocaria todos, também não quero faltar com nenhum, mas sim. Enfim, a gente tem das grandes torcidas, né? Temos Internacional, temos Vasco, temos Botafogo, temos Fluminense, então esses grandes torcidas, 16 clubes da Série B, né? Então Curitiba, Atlético Paranaense. Cruzeiro também tá, né? Cruzeiro também tá nessa, então assim... Cruzeiro foi da época, inclusive, de uma subdivisão que existia, né? Que ali juntaram Cruzeiro, Vasco, Botafogo... E Curitiba, havia uma subdivisão e que depois acabaram se integrando nesse processo. Né? Exatamente, eles fizeram clubes que originalmente estavam na Libra e eu conheço muito esse processo porque eu estava no Cruzeiro liderando na época, né? E que em algum momento não concordavam com o rumo que estava sendo tomado ali dentro da Libra e a gente se aproximou da Liga Forte, era o que a gente chamou de bloco das SAFs, né? Porque no final das contas eram as 4 SAFs, e aí a gente assinou e eu diria que a turma não podia estar mais feliz aí com o resultado. E um processo parecido foi o que aconteceu com o Corinthians também, né? Porque o Corinthians também era da Libra e depois acabou optando por integrar com a mudança de diretoria esse bloco da Liga Forte União. Exatamente. O Corinthians fez uma opção também por
aderir ao nosso bloco e fazer uma venda conjunta dos seus direitos junto com o nosso grupo de clubes, o que transformou o Corinthians no clube que mais vai arrecadar em direitos televisivos no Brasil. A primeira vez que o Corinthians vai arrecadar mais do que o Flamengo com direitos de TV no Brasil. E daqui para frente, quais são os direitos discutidos por esses clubes em unidade? O que cada um discute sozinho? Para quem está em casa entender, até onde vai o coletivo e aonde entra o individual de cada clube? Ótima pergunta. Patrocínios individuais, por exemplo, são negociados pelos próprios clubes, né? Seu patrocínio de camisa, patrocinadores institucionais do clube, são negociados diretamente com os clubes. Agora, a gente negocia patrocínios coletivos. Então, por exemplo, existe uma negociação agora super avançada para videogame, né? Jogos de videogame. Isso a gente está negociando. FIFA, que a meninada tanto gosta, né? E tem outros, é claro. Tem outros. Então, assim, a gente está fazendo uma negociação coletiva agora para isso. As placas também de publicidade foram negociadas coletivamente. Direitos de TV negociados coletivamente. Então, o que é da individualidade de cada clube que representa ali o valor individual, fica com ele. O que a gente consegue monetizar de maneira coletiva, a gente vai trabalhar de maneira coletiva. Ô Gabriel, você tocou no assunto que talvez seja o mais efervescente do futebol brasileiro nesse momento, que é a questão de até onde vai o direito do clube como indivíduo e até onde vai o direito coletivo de pensar um produto, né? E o Flamengo está no centro dessa questão hoje. A direção do Flamengo foi muito criticada por outros clubes da Libra. Eu sei que você é dirigente da Liga Forte União, mas me parece que esse é um assunto coletivo. Esse é um assunto do futebol brasileiro. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga tudo que está acontecendo nesse momento? A gente tem acompanhado o tema, né? Apesar de não estar diretamente ligado à Liga Forte. A minha torcida é para que se tenha um entendimento que saia da esfera judicial, porque eu acho que está sendo muito prejudicial para os clubes que precisam receber os seus recursos ter dinheiro travado por uma discussão que deveria ser uma discussão interna e não uma discussão, né, nas cortes. Então, eu torço para que isso se resolva da maneira mais rápida possível. Sendo bem honesto, eu acredito que a visão do Flamengo nessa história é muito míope. E eu vou dar dois argumentos muito técnicos e sem entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado, mas são dois argumentos muito técnicos. Primeiro, as ligas que dividem melhor, todas as ligas mais desenvolvidas dividem melhor os seus recursos. Então, você dividir melhor significa um crescimento melhor. Isso não significa que o Flamengo ou que o Corinthians não vão ganhar mais do que os outros, porque eles têm uma torcida maior, eles conseguem monetizar de outras formas, eles têm presença maior, eles têm uma fanbase maior, então eles vão conseguir monetizar outras coisas que os clubes que têm uma fanbase menor, que têm um número de torcedores menor, não conseguem. Então esse, para mim, é o primeiro argumento. Você deveria caminhar numa direção que você divide melhor os recursos. Isso deveria ser o objetivo de todo mundo. Como é que é a forma de divisão da Premier League? 1,6. Então, assim, o Liverpool vai sempre ganhar mais no última linha do que o West Ham. Só que na hora da divisão lá, dos direitos de TV, a divisão ela é mais igualitária para favorecer os clubes que têm menor tamanho de torcida, né, e menor capacidade de monetização de outros aspectos. Então lá é o contrário do que o Flamengo diz aqui. O Flamengo diz aqui o seguinte: olha, eu tenho que ganhar muito mais porque eu tenho uma torcida muito maior. Lá no futebol inglês, o que você está dizendo que a lógica é o contrário. Poxa, eu tenho que privilegiar o que tem uma torcida menor, porque a sua capacidade de fazer dinheiro vai ser menor, mas em compensação, com esse time, entre aspas, menor em torcida, ou menor como clube, ele estando melhor, o nível do campeonato é melhor e aí o nível do bolo a ser dividido é melhor. Seria essa a lógica? A lógica é exatamente essa. Então, assim, você gera um ciclo virtuoso a partir do momento que você consegue entregar mais recursos econômicos para os times que não têm outras opções além dos direitos de TV e que jogam na mesma liga, né? Então, o conceito é esse e você pode olhar historicamente, isso gera desenvolvimento desportivo para ali. Você consegue contratar melhores jogadores nos times, você consegue contratar melhores técnicos e você vai gerando um ciclo virtuoso. Então, esse é um primeiro aspecto. Existe um segundo aspecto que é assim: no Brasil foi aprovado uma coisa que se chama Lei do Mandante.
a lei do mandante é o seguinte: os times que eles têm direito econômico sobre os seus jogos como mandantes. Então, no Campeonato Brasileiro, qualquer um dos seus clubes tem 19 jogos para monetizar. Então, o Flamengo, o Mirassol, o Ceará, o Fortaleza, eles têm os seus 19 jogos em casa. Então, o jogo que o time joga fora não pertence economicamente a ele. 19 jogos de 380 no Campeonato Brasileiro, 5%. Esses 5% de jogos nunca, em nenhuma hipótese, vai representar mais do que 10 a 12% do total de audiência. Por aí se deveria ir pelo caminho de divisão, né? Então, assim, eu acredito muito que a visão é míope desse processo, que porque eu tenho uma torcida maior, eu tenho mais audiência, eu mereço mais recursos. Não é verdade. Você pode ter uma torcida maior e isso não representar audiência de fato. As coisas são diferentes. Você está dizendo o seguinte, não adianta eu ter uma liga, pegando números absolutamente aleatórios, de 1 bilhão e o Flamengo ter 40% desse bi, talvez seja muito melhor o Flamengo ter 20% de uma liga que valha 10 bilhões, porque ele vai ter sozinho 2 bilhões, ao invés dele ter 400 milhões. Exatamente. A lógica é melhor você ter um pedaço menor de um bolo maior do que você ter um pedaço grande de um bolo pequeno. Ô Gabriel, mas quando a gente vê a lógica do dirigente que tem ali 3 anos de mandato, se for reeleito ele vai ter mais 3, ou ele tem 2, se for reeleito vai ter mais 2, e que pensa muito mais no mandato dele do que no clube a longo prazo, e muito menos ainda no futebol de uma maneira geral, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu acho que, assim, eu acredito muito, na verdade, que a visão, ela tem que ser uma visão de longo prazo. E, assim, os dirigentes, mesmo os associativos que estão num período de 3 anos, né? Se você não fizer boas escolhas no curto prazo, você vai acabar colhendo resultados ruins no médio e no longo prazo. E a gente já tem uma demonstração de que os clubes estão trabalhando dessa maneira, com uma visão mais de médio e longo prazo. Eu acho que isso era inimaginável há 20 anos atrás, assim, a gente ter o que a gente teve aqui, que é uma associação de clubes negociando de maneira conjunta seus direitos. Então, assim, o processo é um processo evolutivo natural. E eu acredito muito que a gente está no processo correto. A Leila, presidente do Palmeiras, deu uma declaração muito forte essa semana. Vários clubes soltaram notas, Atlético, Santos, São Paulo, praticamente todos os clubes da Libra soltaram notas muito fortes contra o Flamengo. Mas a fala mais forte foi a da Leila, presidente do Palmeiras, dizendo o seguinte: olha, vamos deixar o Flamengo jogar sozinho. Às vezes faz o Flamengo principal contra o Sub-20, faz o time B contra o Sub-17, deixa o Flamengo jogar sozinho. Essa foi a fala da Leila. Você acredita que seja possível uma unidade dos outros 19 clubes da Série A para botar o Flamengo na parede, pressionar o Flamengo para uma coisa mais equilibrada em relação ao coletivo geral? Eu acho que o caminho não é botar ninguém contra a parede, né? O caminho é você buscar a convergência. A gente tem conversado com a Libra, a gente fez algumas negociações, inclusive em conjunto com eles, né? Direitos internacionais, e para a betting a gente fez de maneira conjunta, os direitos da Série B a gente fez de maneira conjunta. Então, assim, existe já um processo que é um processo de convergência. Mas eu não acho que o caminho é você isolar ninguém. Mas também, ao mesmo tempo, eu não posso obrigar que o Flamengo esteja de acordo com o que a gente está tratando aqui, né? Então, o caminho é a gente tem uma linha a seguir. Quem quiser aderir ao processo vai aderir e a gente vai convencendo os demais com base em argumentação, demonstrando resultado. Eu ouvi de gente muito bem informada que o tiro do Flamengo, e essa foi a frase que eu ouvi, o tiro do Flamengo pode ter saído pela culatra. Ou seja, o Flamengo, no afã de ganhar muito mais, pode ter se isolado no processo, e isso pode levar, inclusive, à unificação dos blocos numa liga única. Que os blocos têm conversado muito, que os parceiros comerciais têm conversado muito, que os clubes também têm conversado muito para tentar essa unificação. Você acredita que isso seja possível? Eu acredito no processo de unificação. A LFU está pronta. A gente já discutiu há alguns meses atrás
potencial unificação com os clubes da Libra. Existem algumas propostas, né, nesse momento que estão na mesa. Então, assim, eu acredito muito nesse processo. Eu acho que vai ser natural e que vai acontecer. É possível se formar uma liga, como disse a Leila, sem o Flamengo? Desportiva, eu não acredito que seja possível você excluir nenhum clube, nem deveríamos, né? Agora, do ponto de vista econômico, talvez seja possível você fazer uma primeira unificação econômica sem o Flamengo, que não queira participar do processo, e no futuro ele certamente vai aderir, porque vai entender que o que a gente está construindo aqui gera muito mais valor do que ele sozinho. Do ponto de vista legal, estritamente legal, quando a gente analisa a legislação brasileira, poderiam se unir os 19 clubes e falar o seguinte: vamos fazer um campeonato, uma liga sem o Flamengo. Do ponto de vista legal, isso é possível, né? Uhum. Do ponto de vista legal, tudo é possível. Não tem nenhum tipo de restrição nesse sentido. Mas, de novo, não acho que seja o caminho. Mesmo não entendendo o que era o caminho, do ponto de vista legal, os clubes poderiam ter essa opção. Poderiam. E aí o Flamengo poderia 19 e deixa uma vaga aqui aberta para o momento que o Flamengo quiser, ou 20, quando o Flamengo quiser, viram 21 e muda a questão do rebaixamento no ano seguinte. Sei que isso é algo muito pouco provável, mas apenas para que a gente dê o contexto legal para quem está em casa nos ouvindo. O que a Leila disse de vamos deixar o Flamengo jogar sozinho, do ponto de vista legal, estritamente legal, é possível. Mas eu prefiro nem cogitar esse tipo de hipótese, porque me parece uma ação extrema, que não gera valor para o que a gente quer construir. Eu acho que existe uma prerrogativa de, economicamente, ter uma separação e desportivamente estar junto. Não é o ideal, mas eu acredito que a gente tem que trabalhar para convergência e não para excluir ninguém nesse processo. Por mais que a visão seja uma visão, como eu falei, na minha concepção, uma visão muito míope do que é um processo de unificação, de como se cria um mecanismo de balanço competitivo, de como se gera mais valor para o futebol brasileiro, mas eu não iria por um caminho de exclusão completa desportiva. Você usou o termo que é o seguinte: eu não posso usar uma política extrema, né? Eu não posso ter uma medida extrema. Mas a medida do Flamengo hoje também é extrema, né, Gabriel? A maneira que o Flamengo trata o futebol brasileiro também é extrema hoje, né? Eu acho que assim, na minha concepção, né, você fazer uma ação judicial contra clubes que estão dentro de um mesmo bloco econômico é uma ação extrema que gera consequências graves para a cadeia de suprimentos do futebol, né? Então, assim, existe um processo de pagamentos e, enfim, toda uma rotina que depende que os pagamentos sejam feitos nas datas combinadas, e uma ação judicial gera esse sufocamento que é péssimo para o futebol brasileiro. Mas vamos para a prática aqui. Vamos lá. Vamos criar, então, uma Liga Brasil com 20 clubes. E o Flamengo sendo uma parte dessa liga do ponto de vista desportivo, como você disse, mas dizendo o seguinte: olha, do ponto de vista econômico eu resolvo minha vida sozinho. Como é que isso funcionaria do ponto de vista prático? Porque o Flamengo poderia vender os seus direitos de TV de maneira isolada. Chegar para a TV e falar o seguinte: olha, Globo, CNN, Bandeirantes, Record, ESPN, Cazé, qualquer canal, falar o seguinte: olha, eu quero aqui 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 1 bilhão pelos meus jogos do Campeonato Brasileiro em casa, que eu sou mandante. Só que todos os outros clubes poderiam transmitir os seus jogos contra o Flamengo visitante. Só que o Flamengo seria parte de uma Liga Brasil, em que ele não teria o direito, por exemplo, da venda de Liga Brasil Banco Inter, ou Liga Brasil Itaú, ou Liga Brasil TIM. Como é que funcionaria do ponto de vista prático isso, Gabriel? Eu acho que foi o que a gente falou há pouco tempo atrás e você foi muito feliz aí na sua colocação. Na prática, legalmente, ele tem direito aos seus 19 jogos enquanto mandante. Então ele poderia vender sozinho os seus 19 jogos enquanto mandante.
seria uma ação muito pouco inteligente, porque o que ele receberia só com 19 jogos como mandante, eu afirmo que seria um valor muito menor do que outros clubes receberiam num processo coletivo. Então, assim, é uma ação extrema que pode acontecer? Pode acontecer. Ele pode tomar essa decisão? Pode tomar essa decisão. Não acho que é uma medida inteligente. E do ponto de vista prático, para que tenhamos uma liga única no futebol brasileiro, o que falta e qual é o caminho a ser seguido para isso? Tem que ter um entendimento dos clubes primeiro, né? Do ponto de vista comercial, que é a discussão que a gente estava tendo aqui, como que a gente divide os recursos. Acho que tem um caminho muito bem traçado nesse sentido, né? Então a gente já tem um entendimento prévio de... como eu falei, a gente já fez um processo de integração para venda de direitos internacionais e de betting que tem uma regra de pé que está funcionando para todo mundo. 39 clubes, o Flamengo está de fora. Então está funcionando para todo mundo. Então, eu acho que... O Flamengo não participou desse acordo internacional? Não. O Flamengo vem... Todo mundo está, menos o Flamengo. Exatamente. Então, assim, a gente já tem um processo pré-estabelecido. Há alguns meses atrás, como eu falei, a gente discutiu um primeiro memorando de integrações, né? Esse memorando de integrações, ele tinha ali uma estrutura e um esqueleto comercial definido, ele tinha um caminho de governança para essa discussão de liga desportiva de fato, entendeu se a gente está pronto para assinar isso. A Libra entendeu que precisava de um pouquinho mais de tempo para poder debater isso internamente, enfim, à luz dos temas que eles têm de discussão. Então, como eu falei, a LFU está pronta para dar esse passo. Então, vamos pegar aqui um caso prático que já aconteceu. Quando vocês vão lá fora e negociam em nome de 39 clubes direito de bet, direito de TV internacional, para o campeonato passar na China, nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, em qualquer lugar do mundo. Quanto os clubes vão ganhar coletivamente e quanto passa a valer a parte do Flamengo, por exemplo, a partir disso? A parte do Flamengo eu não sei, tem que perguntar para o Flamengo porque ele está vendendo sozinho, então eu não tenho acesso aos números. Eu acho que eles tomaram uma estratégia de colocar isso, se eu não me engano, na Flá TV ou alguma coisa do tipo. E os clubes brasileiros, os outros, né? Estão num processo, a gente tem um processo internacional muito claro, a nossa estratégia é muito clara, né? A gente não pretende monetizar e ter um cheque enorme agora, o que a gente quer é colocar no máximo de países possíveis, nos melhores outlets de mídia possíveis. Para a gente poder, daqui 3 ou 5 anos, aí de fato, com a relevância sendo criada, com a gente tendo um fanbase fora do Brasil que está acostumado a assistir, que está acostumado com os nossos horários, aí assim, a gente cobrar por isso, né? Então esse é um primeiro passo da estratégia. Então o primeiro passo é criar o cliente, seja o brasileiro que está lá fora, seja o gringo que vai passar a gostar do futebol brasileiro, como nós aqui fomos acostumados. Acredito que eu e você somos da mesma geração, quando éramos garoto, a assistir o campeonato italiano na Band, depois o campeonato espanhol, depois o campeonato inglês na ESPN. Nós fomos educados a isso. Então o que vocês querem é isso, que o Gabriel, lá de Paris, aprenda a gostar do Campeonato Brasileiro. Que o João, lá de Tóquio, aprenda a gostar do Campeonato Brasileiro. É essa a estratégia? A estratégia é exatamente essa. Assim, é criar relevância, que as pessoas se acostumem. E eu acho que tem o que a gente está buscando aqui é que o produto acabado seja vendido para fora e não a matéria-prima, né? Então, hoje, os clubes brasileiros vendem só matéria-prima, são seus jogadores. E a gente precisa vender o nosso produto acabado, que é o nosso campeonato. Tem muito mais valor vender o produto acabado do que vender a matéria-prima. Então, assim, é essa dinâmica que a gente quer mudar, porque a gente quer manter os nossos jogadores, os nossos talentos aqui por mais tempo. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver números relevantes, e a gente só vai conseguir números relevantes a partir do momento que a gente exportar o nosso campeonato. Gabriel Lima, CEO da LFU, a Liga Forte União, um dos blocos comerciais desse processo de formação das ligas no Brasil. Estamos de volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o Gabriel Lima, que é o CEO da Liga Forte União, um dos blocos comerciais do Campeonato Brasileiro. Ô Gabriel, no bloco anterior falávamos sobre a formação da Liga e sobre os passos necessários para que a Liga Brasileira vire uma só, né? Que Libra e Liga Forte União se unifiquem num único processo. Você já disse de conversas, de possibilidades, de troca de memorandos. Qual que é o próximo passo?
Acho que a gente tem que se entender em relação a um documento único e assinar esse documento, né? Então, eu acho que o caminho ele já está traçado, a gente já tem um primeiro esqueleto, como eu falei, ele já foi amplamente debatido, discutido, agora a gente precisa dar esse passo, assinar, para a gente poder criar um fórum de discussão de como vamos criar, de fato, uma liga desportiva, né? E aí, como é que vai funcionar? O parceiro comercial que hoje está com a Liga Forte União passa a ser parceiro comercial de uma única liga? Entraria um outro parceiro, um outro grupo? Você que é CEO da Liga Forte União passa a ser de uma liga única? Do outro lado da Libra também tem um CEO? Como é que funcionaria a governança? O que vocês estão discutindo dessa governança? Eu acho que... E um outro passo a respeito disso. Vocês têm um prazo determinado pelo contrato de TV. Seria a partir de findo esse contrato, se pensar num contrato único para todo mundo? Como é que funcionaria isso? Acredito que tem alguns caminhos aqui, né? Assim, primeiro, essa governança ela tem que ser debatida a 4 mãos, né? Então tem que ser debatida entre nós e entre Libra, como vai ser a governança, quem vão ser os executivos, como é que vão ser as posições. Então, assim, esse é um passo posterior, digamos assim. Acho que primeiro a gente tem que se colocar de acordo do ponto de vista comercial e do caminho que tem que ser seguido. A partir daí a gente debate governança, como que a gente vai atuar. Então, acho que uma coisa de cada vez. Ainda não chegamos lá. A tua segunda parte da pergunta? Vocês os dois blocos, têm contratos em andamento. Perfeito. Né? Seja com a Globo, seja com a Record, seja com o Sport TV, seja com a Amazon Prime, tem contratos andando. Mas esses contratos têm um prazo para terminar. A ideia é que um próximo contrato, um próximo ciclo já fosse num contrato único para todo mundo? Sem dúvida. Acho que para um próximo ciclo esse deveria ser um passo importante, né? Que é uma negociação conjunta do próximo ciclo. Acho que isso é o que trata principalmente esse memorando, né? Como que a gente unifica e como que a gente divide os recursos, né? Então esse é um primeiro passo que é super importante. Eu não vejo óbice nenhum a termos contratos separados e já conversarmos e já nos entendermos do ponto de vista de governança e de liga desportiva. Então, assim, isso não seria um problema na minha visão nesse período de 5 anos com 2 contratos apartados. E para quem está em casa acompanhando, quando a gente fala de liga, o que mais que a gente está falando nesse processo? Estamos falando de arbitragem, estamos falando de calendário, estamos falando de... O que mais que entra nesse pacote de soluções coletivas a serem construídas? Eu acho que no momento da gente discutir desportivamente, né, a CBF tem que estar junto com a gente nesse processo, né, porque, enfim, a CBF é o órgão máximo do futebol brasileiro, que deveria dar as diretrizes do ponto de vista de arbitragem, do ponto de vista de punições desportivas, do ponto de vista de julgamentos desportivos. Então, assim, eles deveriam estar nesse processo quando a gente discute a parte desportiva. De novo, acho que é por etapas, né? A gente deveria primeiro se entender comercialmente, do ponto de vista de governança dessa liga, depois ter uma conversa com a CBF e que ela agregue a parte desportiva de governança daquilo que tem que ser quase que uma prestação de serviço, né? Exatamente. O árbitro, o tribunal, meio que um parceiro, mas não como um organizador como ela é hoje. Exatamente. E como é que está o diálogo com a CBF? Me parece que foi um dos compromissos do Samir Chaud, que é o novo presidente da CBF, teve inclusive aqui no CNN Esportes S.A., e naquela oportunidade ele nos dizia ser a favor da formação da Liga. De lá para cá, como é que está esse diálogo, como é que está essa conversa? A relação com a CBF é boa, eles estão tendo coragem e dinamismo para fazer mudanças que nunca foram feitas no futebol e que estão engavetadas há muitos e muitos anos. Então, assim, eu acredito que eles estão num caminho correto, tem um diálogo aberto, tem uma comunicação feita. Agora, eu não acho que a gente tem que reinventar a roda, né? Assim, o que funcionou no mundo inteiro nas ligas desenvolvidas, né? A liga é uma liga dos clubes e que tem o parceiro, como é que a Real Federação Espanhola ou como é que a FA trabalha no Reino Unido e na La Liga, né? Uma organização do campeonato é uma organização dos clubes
e as entidades máximas do futebol naqueles lugares, eles trabalham com as diretrizes técnicas, com arbitragem, com tribunal, com tudo isso que a gente falou aqui agora há pouco. Então vamos traduzir para o cara que está em casa nos assistindo. Hoje a gente fica aguardando lá a CBF soltar a tabela do Campeonato Brasileiro. A Liga passaria a fazer isso. Hoje a CBF fala quem é mandante, quem é visitante. A Liga passa a fazer isso. Hoje o Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro Betano. A Liga passaria a fazer essa comercialização em nome dos clubes. Correto. É essa a lógica que passa a funcionar? A lógica é exatamente essa. Do ponto de vista comercial, tudo que for comercial da competição passa para os clubes, tudo que é do ponto de vista técnico tem que ter uma discussão com a CBF. Qual é o momento de conversar com a CBF? Já, o momento é agora. Acho que assim, eles tiveram um tempo, né, para chegar e sentar no cargo, digamos assim, né? Então ter o seu entendimento do que estava acontecendo. Como eu falei, eles estão tendo propostas, estão sendo muito propositivos no futebol brasileiro, né? Então, com mudanças, colocando atacando problemas que historicamente temos no futebol brasileiro. E agora, passado essa primeira fase aí que eles tiveram que resolver os problemas mais urgentes, eu acho que nós estamos na sequência ali. Para fechar, um outro problema grave que passa pela CBF é a questão do fair play financeiro. E, pelo que apurei, a CBF está para anunciar medidas mais duras agora no final do ano, talvez novembro, dezembro, sobre o fair play financeiro. Como é que você vê isso? Como é que a Liga Forte União vê isso? E qual o impacto disso? E qual o caminho disso para o futebol brasileiro? A gente tem um otimismo muito grande para a implementação do fair play financeiro. É necessário o fair play financeiro para a gente crescer enquanto produto. Eu já falei isso muitas vezes em muitas entrevistas que eu dei, seja no passado, seja agora. Eu acho que não existe desenvolvimento real de uma liga se não tiver um fair play financeiro bem estabelecido. Agora, é verdade que a gente também tem que respeitar um tempo de adaptação dos clubes, né? Então a gente não pode sair do 0 para o 100 imediatamente. Então, assim, acho que tem que ter um período de implementação. Eu acho que nós, enquanto organização, a LFU, né, e a gente pode ajudar muito nesse processo. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente tem uma centralização de recebimento de recursos e pagamento para os clubes. Então, todo o dinheiro de todos os clubes de TV passam necessariamente pela gente e a gente distribui esses valores. A gente pode ter um papel muito importante nesse processo, trabalhar junto com a CBF, trabalhar junto com os clubes nesse desenvolvimento. Eu acredito muito nisso. Gabriel, obrigado pela entrevista, torcendo muito para que nasça esse filho do futebol brasileiro, que é essa liga tão importante, tão necessária para o fortalecimento do nosso futebol. Eu, pessoalmente, torço muito e desejo muito que quem sabe um dia tenhamos uma liga como a NBA, como a NFL, como a Premier League, como a La Liga. Tá na mão de vocês, torcendo muito para isso. Vai dar certo. Confia que o caminho está traçado. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel Lima, CEO da Liga Forte União, um dos blocos econômicos desse processo de formação da Liga do Futebol Brasileiro. CNN Esportes S.A. teve o oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Obrigado pela sua audiência e até o próximo final de semana. Um abraço.